Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Nosso devocional de hoje, eu queria compartilhar com você um texto que está na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja, o contexto da epístola de Tiago é a ideia que havia pessoas ali que tinham profissão de fé, que levantavam a bandeira e diziam: eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo, mas essa pessoa ela não tinha obras, ou seja, obras de arrependimento, dignas de arrependimento, mudança de caráter, de mente, ao ponto de tomar uma atitude de servir ao próximo, né? De expressar o amor de Cristo. E nós sabemos que o amor ao próximo é uma das marcas do cristão. Jesus disse que nós somos conhecidos por nos amar uns aos outros. O próprio Cristo nos deu esse mandamento, o novo mandamento nos deu, que vos ameis uns aos outros. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar aos outros. E aqui nós vemos claramente que Tiago confronta isso. Essa fé sem obras. Fé sem mudança de caráter, sem ter atitudes. A Bíblia diz que o que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam, e que tudo se faz novo na sua vida. E há muito disso hoje, né, na nossa geração. Pessoas que professam fé em Deus. Pessoas que levantam a bandeira da fé evangélica, ou quer ser católica, ou espírita, eles levantam uma bandeira de, creio em Deus. Né? E a Bíblia vai dizer mais embaixo que crê tu que é um só Deus, fazes bem. Né? Até os demônios creem que estremecem. Mas nós vemos que, muitas vezes, até mesmo na religião evangélica, há pessoas que professam a fé em Deus, mas não é seguido de mudanças. Mudanças que são dignas de arrependimento. Por exemplo, a vestimenta evangélica hoje, nós vemos em muitas igrejas é sensual. Vemos que não há mudança na vestimenta, não há modéstia. E vestem-se sensualmente, até uma forma ali despertando o pecado em homens ou até mesmo em mulheres. Não há a modéstia na vestimenta evangélica hoje. Não há mudança na forma de falar, né? Não há mudança. As pessoas vêm à igreja, professam a fé em Cristo, né? A sua profissão de fé, mas ainda continuam com os mesmos palavrão, a forma arrogante de tratar as outras pessoas, indiferente, sem respeito, sem ali a ética cristã de amar ao próximo, de serviço, mas às vezes, muitas vezes, fazem acepção de pessoas, não tem uma mudança no caráter, se preocupa somente com aquilo que é aparente, né? Muitas vezes não tem uma mudança real no caráter. E nós vemos isso hoje como bem evidente em nossa igreja, na igreja nossa, no caso, na igreja evangélica, em muitas denominações, onde alguém começa adentrar a fé e ela já é cristã, já diz: eu sou evangélica, frequento tal igreja. Aí quando você olha para as atitudes daquela pessoa, não há mudança, não há uma transformação real e genuína. Por isso que Cristo disse a Nicodemos. Nicodemos, mesmo sendo religioso, tendo conhecimento, ele disse: é necessário nascer de novo. Né? O novo nascimento é aquilo que vai de fato expressar se de fato eu sou cristão. Porque o novo nascimento me leva a ter atitudes de um cristão, de ser um seguidor de Jesus. Porque o Espírito Santo me conduz a esses caminhos. E ele diz aqui, olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu quero dizer para você que essa fé que você professa, que muitos professam hoje no Brasil, de simplesmente dizer que crê em Deus, né? Se você parar alguém na rua, você perguntar para ela: você crê em Deus? Você crê que Deus existe? Ela vai dizer: eu creio que Deus existe. Mas eu quero dizer para você também que essa fé não pode salvá-lo, não pode livrá-lo da condenação eterna, não pode livrá-lo da ira vindoura, porque uma fé sem mudança é, digamos, superficial, é rasa, é sem entendimento. Muitas vezes você crê em Deus do seu jeito, não como diz as Escrituras. Você crê em Deus da forma que você aprendeu, pela tradição. Como nós temos um país hoje, a maioria, boa parte da nossa sociedade é católica, e elas recebem uma tradição e elas vivem nessa tradição, mas é só tradição, não tem vida real.
transformação genuína, amor ao próximo, não tem ali mudança no caráter. Ou muitas, até mesmo na religião evangélica, pessoas que nasceram na igreja e elas se consideram cristãs evangélicas sem terem essa mudança, sem terem o um encontro com Cristo. Você vê que todos os discípulos de Jesus, eles passaram um período de imaturidade ou ainda não eram convertidos, como Pedro, e negou Jesus. Mas quando ele se converteu, ele passou a segui-lo, ele passou a ter uma mudança, ao ponto de, pela primeira vez em Antioquia, eles serem chamados de cristãos, porque se pareciam com Jesus. Paulo também perseguia a igreja, mas ter um encontro com Cristo fez ele ter uma mudança no caráter. Como que alguém diz, olha, eu conheço a Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu mantenho comunhão com Deus, mas ele anda em trevas, ele anda no pecado, ele anda em embriaguez, em mentiras, os maus hábitos do velho homem ainda são evidentes em sua vida. Então, isso demonstra que não há, de fato, transformação. Não houve, de fato, mudança de mente, não houve, de fato, salvação. Como Tiago diz, essa fé não pode salvar. Ele deixa um ponto de interrogação, mas como que dizendo aos seus leitores, olha, é uma pergunta retórica, dizendo, olha, essa fé não pode salvá-lo. E levando ao leitor a pensar. Por isso eu quero chamar você a pensar. Será que você, de fato, tem o Espírito Santo? Não importa se você faz parte de uma religião, até mesmo evangélica. Não importa se você frequenta os cultos. Você teve uma mudança de mente. Você passou a amar a Deus acima de todas as coisas. Passou a ter uma luta contra o pecado. Passou principalmente a amar o próximo como a si mesmo. Você passou a ter consideração por outras pessoas ao ponto de servir, de ajudá-la, de se compadecer como Cristo se compadeceu das multidões. Porque se você não teve essa mudança, eu quero chamar você a ter a verdadeira fé em Jesus. A fé que realmente salva, que gera mudança no caráter, é a fé em Jesus Cristo. E chamar você a lançar a sua esperança nele. Porque ele nos dá um novo caráter, uma nova mente. Sem ele, não há outro nome ao qual nós podemos ser salvos. E é através de Jesus Cristo. E a fé nele nós temos salvação. Amém? Quero orar por você, para que nós possamos, para que o Espírito Santo possa trazer compreensão ao seu coração, convencendo você do pecado, do juízo e da justiça, e nos guiando em uma nova rota, em uma nova direção. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que irão ouvir essa mensagem. Uma mensagem curta, mas que o Senhor dê, Senhor, a cada um que irá ouvir, compreensão, Senhor, da verdade, entendimento para a salvação, Senhor. E leve, Senhor, a cada um a pensar e a refletir se de fato estão caminhando no caminho certo, no caminho que conduz à vida, no caminho que leva à verdadeira salvação, Senhor, que é Jesus Cristo, Pai Santo. E eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aqui para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo. Deus abençoe. Glória a Deus.